Você já olhou para uma barra de chocolate que estava comendo e perguntou, ela não costumava ser maior? Ou olhou para as prateleiras do mercado e mais pensou, grossa tem também. certeza de que não era tão caro no passado? Bom, eu trago boas notícias. Você não tá ficando louco. Realmente As tá empresas mais de alimentos caro, né? estão constantemente mudando seus produtos, geralmente e nas começa a menores ficar uma coisas, merda. esperando que os seus consumidores, passatempo no era mó caso gostoso você, hoje em não dia. percebam. Felizmente eu tô aqui e odeio mudanças. Então vamos dar uma olhada nos produtos que eles não querem que você saiba que mudaram secretamente. Caramba, esse vídeo é de utilidade pública. Alguém mais separou que o bis extra ultimamente deu uma diminuída bem grande? Crise dos biscoitos. Oreo, eu amo Oreo, gente. Eu acho uma delícia. O Oreo não é só É o o melhor biscoito biscoito. favorito dos Estados Unidos, mas também o meu. Ah, A é meu empresa também existe favorito. desde 1912 e nós Gente, eu temos não sabia comido que era essa tão maravilha de antiga. várias maneiras desde então. Mas em 1997, uma mudança significativa mas eu não foi era nem feita na nascida, receita tá tudo bem. sem que os consumidores soubessem. Eles removeram a banha de porco. Tudo bem, Tinha eu já banha de posso porco? ouvir pessoas engasgando com a ideia de um biscoito conter gordura animal nos dias de hoje. Mas isso dizem deu que é ao bom Oreo pra da saúde, época o não? seu sabor. Os donos da Oreo, a Nabisco, esperavam entrar no lucrativo mercado de alimentos kosher. E como os porcos não são um animal kosher, a Oreo teve que remover a banha e gastar mais de 150 mil dólares, cerca de 300 mil dólares hoje em dia, ao longo de 3 anos e meio para limpar completamente os seus fornos de cozimento do ingrediente. Ah, Eles que substituíram doido. a banha por gordura trans, o que acabou mas a tornando os gordura trans biscoitos é kosher ruim, e não é? veganos. Então quase todo mundo podia consumi-los. Cara, Mas é mais desde prático, então, houve né, casos pra de todo baixa mundo ter qualidade acesso. e reduflação em andamento. Em 2016, houve muitos relatos de que o recheio de creme e o biscoito de chocolate não tinham o mesmo gosto. que eu Embora nunca os fui muito Oreos fã de ainda Oreo. sejam feitos nos Estados Unidos, a Nabisco começou a mudar algumas instalações de produção no pro México. Incrivelmente, os clientes afirmam conseguir Fica sentir a amarela, diferença Clara. entre os biscoitos produzidos nos Estados Unidos e no México. Ficou Mas menor, as mudanças né? não param por aí. Muitos fãs notaram uma falta de creme nos seus Oreos. Não, ao é contrário foda, da embalagem. né? Tipo, esses recheios aqui não chegam nem perto da borda. Não, mas E a também embalagem são bem sempre mais foi finos. enganosa, A né? proporção Pô, isso deveria não é ser novidade, 71% biscoito para 29% creme, com 5 gramas de recheio em cada. Mas parece que tem algo errado. É só comparar com uma foto de Caramba, 1986 vinha muito que você recheio, vai notar gente. claramente a diferença. São gloriosos que assim, ó, 454 gramas de 30 Oreos. anos em de diferença, não dá comparação pra com esperar que míseros seja a mesma coisa. 376 de hoje. O que eu posso fazer, né? Apesar de ser muito triste, eu vou continuar comendo. Drama da Domino's. Nunca comi Domino's. Se tem uma coisa que É não bom, tem galera. erro é pizza. E a Domino's é a minha escolha quando eu preciso Eu gosto de uma da pizza da Domino's saborosa também. em qualquer dia da semana. Pra mim, o gosto é Nossa, agora dá até exatamente o vontade de mesmo comer ao uma longo dos Domino's, anos. tá? Mas eu fiquei chocado ao saber que, na verdade, ela não tem o mesmo gosto de antes. Eu certamente não percebi. Mas, aparentemente, em 2008, a Domino's transformou a sua receita de pizza pra melhor. Ah, mas se é depois pra os melhor, até que vale a consumidores pena, reclamaram né? consistentemente sobre a falta de qualidade. As Reclamar queixas funcionou, variavam cara, de olha aí. molho de tomate comparado ao ketchup, a crosta da massa comparada com textura de papelão. Surpreendentemente, Papelão a é empresa foda. deu ouvidos. A Domino's passou 18 meses testando os ingredientes e novas combinações de Tô pizza gravando esse vídeo pra na hora do melhorar o almoço, seu tá dando menu. uma Depois fome. que encontraram a fórmula perfeita, a popularidade cresceu. E dessa vez os Nossa, então elogios parece não ser foram ótimo. reservados Nossa, só aguou para a o seu boca. serviço de entrega rápida. As suas pizzas viraram um sucesso. As vendas das lojas aumentaram em 10%. E agora eles são a maior rede de pizzarias do mundo. Acima de entregando Pizza mais Hut. de 1 E a milhão Pizza por Hut dia. era mais Fundada famosa, em né? 1960 em uma pequena loja em Michigan, a Domino's agora tira uma enorme fatia de 17 bilhões de dólares da indústria de Caralho, pizza. E gente. tudo graças a nós, os consumidores reclamões. Talvez outras empresas pudessem aprender alguma coisa com esse exemplo. Pringles, aumenta o tamanho da lata. Não tela. Pringles, por favor. Não importa se você gosta de Nutella na torrada, gosto de no bolo, Nutella. direto da colher. Então, A pasta de cacau foda-se. com avelã é um item básico da cozinha pros amantes de chocolate. Desde prefiro que o creme de chegou ovo às maltine, prateleiras você em acredita? 1964. Mas pra cada chocolatra por aí veio uma Pior que eu não curto decepção muito creme de avelã, não, mas devastadora em Nutella é bom, 2017. cara. A Nutella mudou a receita debaixo do nariz de todo mundo, adicionando mais açúcar e leite desnatado às custas do cacau. A nova receita é um claro rebaixamento na qualidade, com um aumento no leite em pó de 7,5% para 8,7%. Aumenta um pouquinho, mas faz diferença, né? De 55,9% para 56,3%. Esses fatores E o- também mudaram a o cor de preço marrom cada vez escuro mais para caro, marrom né? claro. Tá doido Isso foi pagar notado 30 pela conto primeira num vez potinho pelo desse? Centro de Proteção ao Consumidor de Hamburgo, que divulgou essas descobertas na sua página do Facebook. Os clientes ficaram indignados ao descobrir que o produto não era o mesmo, mas Não, a pior que Nutella faz tempo que eu não alegou como o Nutella sabor porque era ficou idêntico, muito caro, citando né? a mudança Mas apenas é como gostoso. um pequeno ajuste fino na
receita. E se você continua fã de Nutella, eu tenho mais notícias ruins. Em 2021, Mudou a Nutella de novo? reduziu o tamanho dos seus potes de 400 gramas para 350. Como é que eles podem E o mexer numa negócio coisa lá, sagrada 30 dessa? Bom, em conto. 2018, estimou-se que de 15 a 20% de todos os produtos alimentícios embalados foram reduzidos desde 2013. É pra gente não alguém mais perceber o aí valor, tá né, que sentindo tá a alma aumentando. sair do corpo? A ilusão do Subway. Ah, eu amo Subway, cara. Não sei se você concorda, mas eu vejo a rede de sanduíches Subway como uma opção mais saudável do que os fast foods gordurosos. É verdade, eu o também slogan vejo deles assim. Em inglês significa coma fresco. E o esquema de cores usa uma cor verde de aparência saudável e eles Isso é oferecem mais 100% vegetais e marketing, opções gente. de carne magra do que 100%, muitos eles são outros gordurosos estabelecimentos. igual. Mas apesar de parecer oferecer uma escolha saudável, isso não é verdade. É que eu acho que O Subway depende como costumava você misturar um monta, produto né? químico chamado azodicarbonamida no seu pão, que não parece ser algo que pertence à comida. Esse produto químico prejudicial é normalmente usado para aumentar a elasticidade de solas de sapato de Caramba, borracha, couro gente, que sintético horror, e tapete de digerir isso. yoga. É, você tá comendo sanduíches existe de isso tapete ainda? de yoga. Eita, embora o FDA aprove o uso de quantidades muito baixas para fazer produtos assados crescerem, inalar muito dele pode induzir a asma. Então, Que por que tava no pão do horror. Subway em primeiro lugar? Bom, ele era perfeito para aumentar a força, textura e volume do pão que eles usavam, conferindo essa marca registrada do pão deles. Depois de ser descoberto em 2014 por um blogueiro de culinária, uma petição foi lançada contra o seu uso. O Subway respondeu dizendo que sempre teve planos de removê-lo, mas eu acho que eu não acredito nisso, considerando que foi apenas em resposta à Imagino que eles petição iriam que eles mudar sem eliminaram ninguém reclamasse. completamente dos seus produtos em abril Nossa, de 2014. a petição deu certo. Mas isso não é tudo. A Essa é a partir maior de surpresa no vídeo 2020, inteiro. o pão do Subway não é mais legalmente considerado pão, mas sim confeitaria. Quê? Sim, ele é um bolo. Normalmente, o teor de açúcar não deve exceder 2% do peso total de um pão, mas para compensar todos os produtos químicos que eles tiveram que remover nos últimos anos, o Subway aumentou o teor de açúcar do pão para impressionantes 10%. Esse Nossa, açúcar gente, extra 5 vezes não é mais. apenas a razão pela qual ele tá mais próximo de um bolo do que de um pão, mas também porque ele tem um cheiro muito diferente dos outros. Acho que eu vou de hambúrguer da próxima vez. Próxima vez eu vou de BK, né? Mac sumiço. Falando em hambúrguer, né? Olha aí. Os famosos Hambúrguer do arcos dourados McDonald's eu comi uma já vez na receberam vida só. muitas visitas desde a concepção da rede de fast food em 1955. Muitas É muito delas antigo, minhas. né? E não é surpresa que o seu menu se adaptou e mudou ao longo dos anos. Eu nunca fui mas muito fã alguns de deles McDonald's não foram também. tão bem aceitos quanto outros. Recentemente, os Estados Unidos mudaram não apenas a aparência, mas a receita da sua famosa torta de maçã. A massa Ai, feita tortinha de dar maçã, água na de boca, banana, com a uma qual delícia. você tem que tomar cuidado para não se Nunca queimar comi quando isso. morde. Encantava É bom os esse, clientes gente. desde 1968. Mas em 2018, Cara, eu nunca gostei muito dessa McDonald's tortinha de decidiu maçã. mudar para uma versão assada. É verdade que parece mais com a torta de maçã americana, mas agora ela contém menos açúcar e menos ingredientes no geral. Menos o que maçã. deixou muitos fãs chateados. Pô, qual é? Deixa a gente comer porcaria em paz. Quem que Mas pede Mac pra controvérsias comer saudável, cercaram tá seus ligado? famosos hambúrgueres, com muitos acusando o McDonald's de encolhê-los. Sei não, hein? Pra mim, eles Todas essas definitivamente redes de parecem fast como food, o sempre hambúrguer tá foram cada vez desde que menor, começaram mano. há mais de 50 Daqui a pouco anos. tá comendo Mas amostra anúncios de TV grátis. com 20 anos de diferença mostram como o clássico Big Mac agora parece bem menor. Ah, mas, Depois né, de negar as acusações na propaganda por vai anos, sempre ser o maior, McDonald's finalmente confirmou que os seus pães de hambúrguer haviam encolhido. Eles passaram de mais de 11 centímetros para um pão de aproximadamente 10, o que provavelmente é o né? motivo de tanta coisa escorregar pelos Pra lados. mim é muito Eu acho que caro por um significa lanchinho que desse esses caras tamanho. Tu devem ter compara mãos o realmente Big Mac enormes com para fazer os o Whopper, sanduíches não tem parecerem tão comparação. pequenos, né? É isso, né? Deixa eu me iludir aqui. A nova Coca-Cola. Ah, não. Vai mexer com a minha coquinha, não quero A saber. Coca-Cola é uma das empresas Não de quero. bebidas mais bem-sucedidas do mundo. E eles nunca iam fazer algo que comprometesse isso, certo? Bom, em 1985, eles colocaram a sua reputação em risco com uma mudança de receita. Quando a nova Coca-Cola chegou às prateleiras, Que eles diferente a esperavam embalagem, que os né, de hoje em consumidores dia. adorassem o novo sabor. Em vez disso, eles registraram Os cara mais de fazendo 40 mil protesto reclamações por causa furiosas, do sabor o que da os forçou Coca. a trazer de volta a Coca-Cola clássica. Por que eles fizeram isso? Bom, algumas pessoas acreditam que a nova versão foi usada para encobrir a mudança da empresa de cana-de-açúcar natural para xarope de frutose artificial, Nem que sabia é que muito isso mais tinha barato. Outro que isso sinal de tinha alerta foi o acontecido. sabor em si. Eles a deixaram mais doce do que antes. Nos testes tenho foi uma vontade delícia, de mas na vida real os saber clientes como que era o perceberam sabor, que tipo, sentiam falta do lá sabor no início, da Coca-Cola sabe? normal. A decepção e as vendas foram tão ruins E eles levou apenas voltaram? 3 meses para que a nova Coca-Cola fosse retirada das prateleiras e a clássica ocupasse o seu devido lugar de novo. Bah, sem aquilo
surpresa, as vendas dessa Coca-Cola original dispararam, aumentando mais que o dobro da taxa da rival Pepsi. Em 2019, a nova Coca-Cola fez a sua reaparição no mercado, com 50 mil unidades disponíveis para compra. Ah, eu queria provar aquele outro. A demanda foi tão grande que os pedidos derrubaram o site, e as avaliações sobre o sabor foram muito positivas. Algumas pessoas até admitiram preferir o sabor dela à Coca-Cola clássica. Caramba, parece que o cliente isso. nem sempre tem razão. Toblerone adulterado. Eu comprei esse chocolate uma vez. Sério, eu juro que as barras de Achei Toblerone gostoso, já foram do tamanho do meu não braço. acho que vale que o preço. cresci, É muito as barras caro. de Toblerone que encolheram. Bom, o mais Acho que os dois, decepcionante né? é que são as duas coisas. Em 2016, como você pode ver aqui, a empresa mudou secretamente a formação das barras Caramba, para mas que tá houvesse muito menos longe. chocolate em cada uma. Eles fizeram isso removendo 2 picos e também ampliando a lacuna entre eles. Que Isso reduziu o custo safadeza. de produção em aproximadamente 10%. Bom, Não é pra reduziu ainda contornar a mais a minha inflação esse aí, não? felicidade. Claro, o Toblerone manteve o mesmo tamanho de embalagem e o preço, então os clientes só iam descobrir a falta de chocolate quando desembrulhassem a barra. Por mais ilegal que pareça, na verdade tem um nome para esse fenômeno moderno: reduflação. Quando as filho, empresas começa a reduzem inflação, quantidade começa de o produto negócio, as sem que empresas ninguém vão se perceba, adaptando, né? geralmente deixando os preços iguais ou mais altos que antes. Isso geralmente é para aumentar furtivamente as margens de lucro ou mantê-las diante do aumento dos custos. Por causa da reduflação, os dois tamanhos originais e gloriosos do Toblerone Agora, fiquei com costumavam vontade ser de de comer esse 400 chocolate pra ver se é e bom mesmo. 170 gramas respectivamente. Vocês já comeram? Mas a mudança de Comenta aqui pra eu ver 2016 depois. significou que essas duas barras encolheram para 360 gramas e 150 gramas. É, uma Felizmente, o clamor foi diferençazinha. tão grande que em 2018 os tamanhos originais foram restaurados e a barra de 170 gramas foi trocada por uma de 200. Mais Mas alto talvez uma ainda. diminuição ainda maior tenha sido na qualidade. Legalmente, eles não podem mais alegar que o seu chocolate é puramente feito na Suíça, devido à mudança de parte da sua produção para a Eslováquia. Por causa disso, eles Olha tiveram que só. mudar o logotipo de acordo com as restrições de marketing da Suíça. E por isso a famosa iconografia suíça do Matterhorn não tá mais nas suas embalagens, substituída agora por um topo de montanha genérico. Será Cara, eu sei que é só mesmo? chocolate, mas essas mudanças me deixaram Eu com só vejo gosto daquela amargo. outra ali, com a Pringles montanha. encolhidas. Aumenta o tamanho da lata. Pringles. Você já prendeu Não dá pra sua botar a mão mão. dentro de uma lata de Pringles? Claro! Eu tenho a impressão que a cada ano fica mais difícil de tirar. E pode ter uma razão pra isso. Não é porque eu tô ficando maior, mas sim porque as Pringles não são imunes à tal da reduflação. O que costumava ser o tamanho padrão da lata, de 148 gramas, encolheu visivelmente Pringles encolheu pra mesmo, que eu adoro insultantes Pringles e 134 deu uma gramas. boa E encolhida. as duas eram vendidas pelo mesmo preço de $5 na Austrália. Isso não é A empresa sacanagem, diz que tipo, as latas e os vendeu tamanhos pelo dos mesmo chips preço, foram sabe? reduzidos em 2016 para se adequarem a uma nova unidade de fabricação na Malásia. Esse me centro de engana. produção aparentemente tem equipamentos diferentes da fábrica original dos Estados Unidos. é pra pura o que desculpa, serviu na como uma real. desculpa extremamente ruim da Pringles para diminuir o tamanho das latas. O novo tamanho da lata é muito menor, tanto que você consegue Colocar de uma dentro fato da outra. colocar Carai, dentro de que uma das viagem. latas antigas. E não foi só a embalagem que E elas encolheu, tão menos mas os grossas próprios também, chips. eu E essa sinto. latinha de 53 gramas desse Essa cara latinha é mostra esse ridícula, tamanho cara. lamentável. Elas deveriam ser modeladas no paraboloide hiperbólico. Sim, Ah, esse formato olha, existe nossa, de meteu uma verdade. nerdolagem Essa curva ali. satisfatória reduz o Parabóide? risco dos chips Hiperbólico? quebrarem durante a produção. Só que aqui parece Já só um tá chip de reta. batata qualquer. Como apenas 40% dos chips são realmente farinha de batata, essa reduflação é ainda pior do que você imagina. E essa farsa não tá acontecendo só na Austrália. Nos Estados Unidos, sabores diferentes podem ter tamanhos diferentes. Essa lata de queijo cheddar tem 158 gramas, enquanto a lata original tem 148. Só que as Então duas que o custam sabor original é o melhor que tem $2,29. sempre será. Sério, dá pra voltar no tempo pra quando o nosso dinheiro valia alguma coisa. Café piorado. Café tá caro, filho. Café agora é coisa de rico. Preciso de café ao acordar. Sem É, ele, os esse meus não é um vídeos iam tópico ter pra mim, bem porque eu menos não tomo piadas de café. tiozão e um tom bem mais mal-humorado. O café simplesmente ajuda a mim e muitas outras pessoas a conseguir lidar com as coisas. E foi exatamente por isso que os clientes ficaram tão frustrados quando a Nescafé mudou um dos produtos de café em 2015. A Que empresa lançou fizeram? uma versão melhorada de sua linha de sachês chamada Café Nescafé é uma Menu, das com empresas lattes mais e famosas cappuccinos ou em é a mais pacote, famosa? que eram supostamente
intensamente mais cremosos e espumosos. Parece e com um cremoso. sabor mais completo. Alguém realmente sabe o que isso significa? Bom, foi a defesa da Nescafé quando os clientes começaram a explodir as suas mídias sociais, alegando que o Pessoal café tinha um puto no gosto Twitter. nojento, com alguns até mesmo prometendo boicotar a marca comparando-a com água de lavar-louça. Meu E Deus, esses água fãs de ficaram lavar tão louça é foda. chateados que, na verdade, a Nescafé começou a excluir os comentários e bloquear os usuários dos posts. Nossa, o que chega que a ser pecado capital na imaturidade. internet. Então, quais alterações Eles foram fingindo que feitas nem para deixar esses aconteceu. clientes tão irritados? A Nescafé admitiu ter adulterado a textura, assim como o sabor da fórmula do café. Assim como a Nutella, o novo produto parecia ter uma concentração maior de leite em pó, 17%, com apenas 7% de café de verdade. Cara, é muito Então, fraquinho. melhorado, no fim das contas, significava mais barato de produzir. Eu ia porque aí fazer tinha uma menos piada de tiozão cafezinho, aqui, né? mas deixa pra lá que eu tô muito decepcionado. Sabor não. de imposto. Minha Fanta, não. Não tem nada como uma Fanta Ai, é laranja meu refri geladinha num dia favorito. quente. E se você Eu gosta amo do Fanta sabor laranja. cítrico como eu, não ia gostar que nada mudasse, né? Pois é, mas agora é tarde demais. A Fanta começou na Alemanha em 1940. Caramba, a Criada Fanta é pela antiga. Coca-Cola da Alemanha, a Fanta era feita de beterraba, soro Beterraba, de leite e gente, sobras não de sabia. bagaço de maçã. Uma maneira perfeita de evitar desperdícios no auge da guerra em andamento. Como você pode ver, isso deixou a bebida clássica com uma aparência amarelo clara. É Em meio 1955, nasceu a Fanta que todos conhecemos e amamos hoje, O corante lançada na é Itália fofo. com uma receita completamente nova. Foi aqui que as laranjas foram Laranjinha. introduzidas, usadas para mudar o sabor e a cor. A Fanta moderna nos Estados Unidos é feita de suco de laranja e frutas cítricas, bem como xarope de milho rico em frutose. Mas em 2017, a Fanta mudou a receita de novo no Reino Unido. Eles reduziram seu teor de açúcar em 33% e o Ótimo. substituíram por adoçantes artificiais. O Ótimo. açúcar a cada 100 ml foi reduzido para apenas 4,6 gramas, onde antes era de 6,9. Essa medida foi estimulada melhor, né? pelo Diminuir o imposto sobre açúcar, o eu açúcar acho. anunciado pelo Reino Ah, Unido, que saquei. entrou em Tudo vigor tem em uma explicação 2018. sempre, Isso né, criou galera? uma taxa de imposto que se aplicaria a bebidas com um total de 5 gramas de açúcar a cada 100 ml. A empresa sabia o que tinha que fazer, e às custas do seu ótimo sabor açucarado para os seus só vi consumidores do vantagem, Reino na Unido, real. eles escolheram manter os seus Menos impostos açúcar, o mais melhor ainda. baixo possível. Um minuto de silêncio para os nossos irmãos britânicos. Cada vez menor. Nem conheço essa Reese's. Nunca nem ouvi Pasta de falar, amendoim e velho. chocolate é uma ótima combinação. E ninguém faz isso melhor do que a Reese's. Nossa, eu Fundada nunca em nem vi essa 1928, Reese's. eles rapidamente se tornaram uma das marcas de doces mais vendidas nos Estados Unidos. Nossa, e recebem mais de e vende 2 isso aqui no bilhões de Brasil, dólares é bem em difícil vendas encontrar, todos os né, anos. esse chocolate. Mas a empresa vem reduzindo lentamente os tamanhos dos produtos. E agora, finalmente, estamos começando a notar. A porção padrão de pasta de Nossa, amendoim deve ser boa, era mas eu nunca vi no originalmente Brasil de essa. 26 gramas. Tô doida? Mas em 1991 ela foi reduzida para 23 gramas. Não durou muito até que os Diminuiu tamanhos mais. fossem reduzidos de novo em 2001 para 21 gramas. Nossa, Como mas é só resultado, redução, né? O clássico 5 gramas pacote já. de 2 em 1980 era de 45 gramas, mas em 2022 ele era de 42 gramas. Não é marcando tão uma grande, redução mas mesmo assim de faz uma 7%. diferençazinha, Mas não é só assim, nesse pô. produto. O bastante Sacanagem, pra Natal que da diminuir, Reese's gente? definitivamente tá com algumas peças a menos. A empresa usou o rótulo para disfarçar as lacunas dentro do tubo. O usuário do Reddit Inteligente, também tá? notou uma Inteligente. diferença nos seus Reese's Pieces, comprados com Chega, apenas tá algumas vazio, semanas coitado. de diferença em fevereiro de 2023. O pacote da direita tem 170 gramas, mas o da esquerda foi reduzido para 150. Eu fico me perguntando como é que vai ser quando a gente chegar em 2050. Eles vão continuar encolhendo? Pois é, né? Talvez Eu ia o copinho de questionar pasta isso de aqui agora, amendoim mano. normal vai ficar do tamanho do lanche, e o tamanho lanche vai ficar do tamanho do mini. E o mini vai, Não tem sei lá, mais vai mini. sumir. É uma tragédia moderna em formação. Você já tinha notado essas mudanças bem debaixo do nosso nariz? Eu já Notou tinha alguma notado no outra do diferença Pringles, em né? algum dos seus produtos favoritos? Me conta aí nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir. Eu que agradeço, meu querido. Acho que faltou falar da Passatempo. Era uma bolacha que todo mundo amava quando era criança, depois de comer. E agora estão querendo voltar, né, com o sabor original. Vamos ver, eu ainda não comi. Mas ali a mudança da Fanta laranja é o meu refri favorito. Pra mim, quanto menos açúcar, melhor. Inclusive, só tomo refrigerante sem açúcar. Então, ó, pode tirar o açúcar. Ai, muda o gosto. Tô nem aí, pelo menos é mais saudável e ainda assim é gostoso. Gente, eu adoro os vídeos dele, assim, eu acho muito úteis, assim. Tinha várias coisas ali que ele falou que eu ainda não tinha percebido, mas é verdade, né?
Que sacanagem. Mano, eu não tinha notado nenhum, de fato. Mas a Pringles, mano, tem que aumentar o tamanho da lata de Pringles. Não pode ter menos batata, não tem problema. Eu quero conseguir botar minha mão dentro, cara. Não dá. Pringles. A petição funcionou, cara. Eu vou começar a petição da Pringles, por favor.